Bem-vindos ao Naturalismo Ontem e Hoje, um podcast onde a literatura encontra a ciência para entender a sociedade. Eu sou a Maria e hoje vamos explorar o naturalismo no Brasil e sua relação com as questões sociais contemporâneas. Para isso, temos um time de especialistas com a gente. Se apresentem, pessoal. Olá, sou a professora Fernanda Machado, especialista em literatura brasileira. E eu sou a doutora Camila, socióloga, e vamos discutir como essas ideias ainda se refletem no Brasil de hoje. Eu sou a Eduardo, estudante do IF Baiano, e eu vou trazer o contexto histórico para entender essa época. Olá, sou a Luísa Azevedo, diretamente do século XIX, pronto para falar sobre minhas obras. Oi, eu sou o Matheus e vou trazer as palavras diretas dos livros para vocês. E eu sou Tiago, um narrador, responsável por guiar vocês pelos detalhes do naturalismo. Para começar, vamos entender o que foi o naturalismo e por que ele foi tão impactante na literatura. O naturalismo foi um movimento literário no final do século XIX, uma extensão do realismo, mas com foco ainda maior na ciência. Ele se baseava no determinismo, ou seja, acreditava que o ser humano era moldado pelo meio, pela raça e pela hereditariedade. Exatamente. Isso significa que os personagens das histórias naturalistas muitas vezes estavam presos a um destino inevitável, influenciado pelo ambiente em que viviam e pela sua condição social. Isso não foi à toa, o Brasil estava passando por grandes mudanças. A abolição da escravidão em 1888, a proclamação da República em 1889 e a urbanização das cidades, a desigualdade social ficava cada vez mais evidente. E essas ideias ainda fazem sentido hoje. A desigualdade social e racial que os naturalistas retratavam ainda é uma realidade no Brasil atual. Agora que entendemos o contexto, vamos para as principais características do naturalismo. O naturalismo tem 4 pilares principais. Primeiro, o determinismo. O meio, a raça e a hereditariedade definem o destino do indivíduo. Segundo, objetividade. As descrições são cruas e realistas, sem romantizações. Terceiro, cientificidade. Os autores usavam teorias científicas da época para embasar suas narrativas. Quarto, descrição detalhada. Os ambientes e personagens são descritos de maneira minuciosa. Eu me inspirei em grandes teóricos da época, como o francês Hippolyte Taine, que dizia que o comportamento humano era resultado da raça, do meio e do momento histórico. Em O Cortiço, tentei mostrar como o ambiente influencia diretamente o destino das pessoas. É como se os escritores fossem cientistas, analisando as sociedades. Eles retratavam a vida como um grande experimento, onde as pessoas eram moldadas pelo ambiente ao seu redor. Agora vamos mergulhar nas 2 principais obras do naturalismo no Brasil. O Mulato, 1881, e O Cortiço, 1890, ambas de Aloysio Azevedo. Essas obras denunciam problemas que ainda vemos na sociedade: racismo, pobreza e desigualdade. Vamos introduzir a nossa análise das obras com o trecho de O Mulato. O seu maior inimigo, o adversário que mais o perseguia, era justamente aquele que devia amá-lo, como um filho, o cônego Diogo. Desde que souberam que o rapaz voltava formado e rico, uma nuvem escura e carregada não mais se levantará na sua fronte. Sentia que o mulato, desprezado até então, voltava agora para humilhá-lo e para vingar. Aqui vemos claramente o racismo estrutural da época. O personagem enfrenta preconceito, mesmo sendo rico e instruído, apenas por ser mestiço. E isso não ficou no passado. Hoje, pessoas negras ainda enfrentam barreiras no mercado de trabalho e na educação, reflexo dessa estrutura racista histórica. E o pior, que tantos anos depois isso ainda acontece,
Os preconceitos continuam, mas são disfarçados. Minha obra continua relevante porque a luta contra a desigualdade racial ainda não acabou. Ótimas percepções, meus ilustres convidados. Agora vamos analisar o trecho de O Cortiço. Enquanto a parte da frente da estalagem tudo se apresentava limpo e varrido, na parte de trás, para o lado dos cubículos e dos cassebres, a sujeira parecia brotar espontaneamente do chão e das paredes. Esse trecho mostra o determinismo ambiental. As condições precárias do cortiço mudavam a vida das pessoas que moravam lá. Eu quis mostrar que os cortiços eram um reflexo da urbanização desordenada do Brasil. O cortiço não era só um lugar de moradia, mas também um espaço de luta pela sobrevivência. E isso ainda acontece hoje. As favelas no Brasil são resultado de um processo histórico de exclusão, onde a falta de saneamento, moradia digna e oportunidades criam um ciclo de pobreza. Os problemas do século XIX ainda estão presentes hoje. Vamos explorar isso a fundo. Os naturalistas acreditavam que o ser humano era um produto do meio, da raça e da hereditariedade. Isso pode parecer ultrapassado, mas se olharmos bem, ainda vemos que o ambiente e as condições sociais determinam muito das oportunidades que as pessoas têm. Vamos analisar 3 temas centrais que se relacionam diretamente com as obras O Cortiço e O Mulato. No naturalismo, a desigualdade econômica era representada de forma brutal. Em O Cortiço, por exemplo, os personagens são empurrados para a marginalidade por conta da pobreza extrema. Eles não têm opções, pois vivem em condições miseráveis e sem oportunidades de ascensão social. E no Brasil de hoje, essa lógica ainda existe. A desigualdade econômica continua sendo um dos maiores desafios do país. Quem nasce em uma favela, por exemplo, enfrenta muitas mais dificuldades para acessar uma boa educação, um bom emprego e qualidade de vida. Isso não é muito diferente do que acontecia nos cortiços descritos por Aloysio Azevedo. Exato. Se pensarmos no conceito de determinismo social, vemos que ele ainda está presente. Muitas pessoas continuam presas em ciclos de pobreza porque não têm acesso à educação, saúde e oportunidades. Isso confirma o que os naturalistas retratavam. O meio influencia diretamente as oportunidades das pessoas. A boa notícia é que, diferentemente do que os escritores naturalistas acreditavam, sabemos hoje que a realidade pode ser transformada por políticas públicas eficientes. O crescimento das cidades brasileiras tem um paralelo muito forte com o cortiço. As favelas que conhecemos hoje podem ser vistas como os novos cortiços. Enquanto a parte da frente da estalagem tudo se apresentava limpo e varrido, na parte de trás, para o lado dos cubículos e dos cassebres, a sujeira parecia brotar espontaneamente do chão e das paredes. Esse trecho ilustra bem a segregação social dentro das cidades. Isso se reflete na urbanização atual do Brasil, onde bairros nobres recebem mais investimentos e infraestruturas, enquanto as periferias sofrem com a falta de saneamento, transporte público e segurança. Outro ponto importante é que as favelas e os cortiços surgem como solução para o problema da moradia, mas acabam se tornando bolsões de desigualdade. Assim como em O Cortiço, os moradores dessas regiões enfrentam dificuldades diárias que afetam sua qualidade de vida e limitam suas oportunidades de crescimento. Estudos atuais mostram que bairros com menos investimentos estatal têm piores índices de educação, saúde e segurança. Isso perpetua um ciclo de exclusão social semelhante ao retratado por Aloysio Azevedo no século XIX. O naturalismo já apontava que o ambiente influencia não apenas as condições de vida das pessoas, mas também sua saúde mental. Como isso se conecta com o Brasil de hoje? O suor brotava-lhe da testa, as faces emagreciam-lhe dia a dia, e os olhos metiam-se-lhe para dentro das órbitas.
Esse trecho mostra como o ambiente degradante afeta o corpo e a mente dos personagens. No século XIX, as condições de vida eram tão ruins que levavam ao adoecimento físico e psicológico. E hoje, a pobreza, o desemprego e a violência urbana ainda afetam a saúde mental da população. Morar em um ambiente precário, com falta de saneamento e altos índices de criminalidade, pode causar estresse, ansiedade e depressão. Vários estudos apontam que pessoas em situação de vulnerabilidade têm mais chances de desenvolver transtornos mentais. Essa é mais uma evidência de que as ideias do naturalismo continuam relevantes. A relação entre ambiente e saúde mental, que já era percebido por Aloysio Azevedo, hoje é um tema estudado pela ciência. Então, o que aprendemos com essa análise? O naturalismo nos mostrou que a realidade da sociedade brasileira do século XIX não era tão diferente da de hoje. Ainda temos desigualdade econômica, problemas urbanos e questões de saúde mental ligadas ao ambiente. A diferença é que agora temos mais conhecimento e ferramentas para mudar essa realidade. O determinismo naturalista acreditava que as pessoas estavam presas ao seu destino, mas sabemos que políticas públicas, educação e oportunidades podem transformar vidas. Exatamente. O que antes era visto como um destino inevitável, hoje pode ser combatido com investimento em moradia, saneamento, saúde e educação. Infelizmente estamos no fim do nosso incrível podcast. Agradecemos imensamente por terem nos acompanhado neste episódio do podcast, onde exploramos o fascinante universo do naturalismo com ênfase na sua representação nas questões sociais contemporâneas no Brasil. Esperamos que as discussões e insights apresentados tenham contribuído para um entendimento mais profundo sobre como essa corrente literária se conecta com as realidades sociais e culturais do nosso país. E para reforçar ainda mais essas ideias, para encerrar, vamos assistir um vídeo muito interessante sobre naturalismo e sua relação com a sociedade. Continuem acompanhando e até a próxima. Olá! Hoje eu vim contar pra ti um pouco sobre o que é o naturalismo, que é uma escola literária aqui no Brasil no século XIX. Vamos fazer algumas coisinhas pra gente pensar sobre ele. Primeiro, assim como boa parte das coisas que aconteceram no Brasil e referente à arte e literatura, o naturalismo vem de um movimento nascido na França, né? Que nasce com um livro chamado Germinal, que fala sobre minas de carvão e extração na Europa, que envolvem, né, a insalubridade, a situação precária de trabalhadores que se rebelam contra os donos das minas. Então, o Germinal, a grosso modo, vai ser o primeiro livro naturalista do mundo e ele vai inspirar outros livros. Como a França estava borbulhando, né, aí com a Revolução Industrial e também com o desenvolvimento dos sindicatos, dos novos ideais do marxismo, por exemplo, o livro acaba trazendo esses elementos para dentro do texto literário. Aqui no Brasil não é diferente. Aqui no Brasil a gente vai ver o naturalismo acontecer paralelo ao realismo e ao romantismo, tá? Todo mundo produzindo junto. E o que acontece nesse tempo aqui, né? A gente está falando de metade do século XIX para frente, que é o momento em que o Brasil começa o seu processo de desenvolvimento de urbanização, industrialização, o aumento das grandes cidades, né? Então, pensando nisso, o naturalismo acaba falando bastante aqui no Brasil de questões sociais. Eles fazem bastante crítica social. E essas críticas sociais passam por mostrar essa urbanização desorganizada, assim como mostrar a miséria que percorria a maioria da população brasileira. Então a gente vai ver uma crítica social bastante arraigada, nem tanto nos ideais revolucionários como eram na Europa, mas misturando um pouco essa coisa da luta de classes que vem das ideias marxistas
com um pouco de uma teoria bastante racista, que é o determinismo. E aí eu vou explicar para ti, ponto a ponto, para a gente entender. E aí vamos pensar assim. Aqui, 1881, lança-se o primeiro livro do naturalismo, que chama O Mulato. E esse livro já traz uma crítica social. O escritor dele é o Aloysio de Azevedo, que é o mesmo escritor de um livro importantíssimo do naturalismo, que é O Cortiço. Então, no Mulato, o Aloysio traz esse embate do que significa a questão racial no nosso país, né? Já se discutia esse ponto aí naquele momento, mas um pouco sobre um viés biológico, né? Esse olhar de superioridade ou inferioridade racial. Depois da publicação do Mulato, o próprio Aloysio de Azevedo publica o seu maior livro, Cortiço, que vai discutir questões dos instintos e animalescos das populações mais pobres e vulneráveis do Brasil. E além do Aloysio, a gente tem também o Adolfo Caminha. Então é um movimento que não é gigantesco, nem por tamanho, nem por tempo, mas que é muito importante para fazer uma leitura do Brasil do século XIX. Então, pensando assim, tem muita crítica social, né? A gente está falando aí a crítica social pensando naquela troca que vai ter no final do século XIX entre monarquia e república, a luta pela abolição, e eles são, na sua maioria, abolicionistas, então eles vão fazer essa discussão. Para fazer essa crítica social, eles usam essas ideias da luta de classes, do desenvolvimento das sociedades e também o determinismo social e biológico, que é um tipo de pensamento que hoje a gente já sabe que é uma pseudociência, racista, que defendia, a supremacia, a ideia de que existem raças superiores e inferiores por seus instintos, por suas posições sociais. Então, esse ponto era bem importante aqui. E aí a gente pensa que eles tentam defender na literatura um olhar mais científico. Por isso a busca por elementos como o determinismo ou então os olhares do darwinismo para entender a seleção das espécies. Eles colocam o narrador como aquele que é um cientista da sociedade, que narra obrigatoriamente sempre em terceira pessoa para tentar mostrar uma certa distância dos personagens e narrar aquela sociedade com esse olhar mais científico. E aí, claro, para poder narrar a sociedade, esse olhar científico é lançado para o cotidiano. Então, em livros como O Cortiço, por exemplo, o que eles contam? Eles contam a história dos trabalhadores, dos operários, das pessoas ex-escravizadas, das disputas cotidianas que acontecem dentro do cortiço. Então, tem esse olhar mais para o dia a dia. Por ser, se pretender científico, eles tentam buscar uma objetividade. As descrições dos livros são bem objetivas de mostrar as coisas não pelos sentimentos, não pelos desejos, mas um olhar mais objetivo, descritivo. E aí tem esse ponto aqui das patologias sociais, eles mostram muito isso de quem que é bom, quem que é mal, quem que nasce bom ou mal, quem que é influenciado pelo meio para se tornar mal. Eles mostram uma coisa que é bem problemática, que é assim, se você nasce numa classe social mais baixa, mas está dentro de um espaço branco, católico, você não vai se perder na vida. Entretanto, se você é essa mesma pessoa inserida num lugar mais animalesco, num lugar de baixo nível, onde os instintos predominariam, aí você também acabaria se perdendo, Então tem um pouco dessas patologias sociais. E aí, para a gente terminar essas caracterizações, quero falar para ti da animalização. O que acontece? Os caras pegam e falam,
Vamos contar uma história do cotidiano no Brasil, mostrar as diferenças sociais, como as classes interagem entre si. Entretanto, a partir de um olhar em que a classe mais baixa, as classes mais populares, a partir de um olhar em que a classe mais baixa, as classes mais populares, agem a partir de seus instintos e não de uma pseudo-civilização. E aí entra a animalização. Os personagens são descritos muitas vezes pela questão instintiva e são comparados com animais. Um dos personagens mais importantes do livro Cortiço chama Rita Baiana. E a Rita Baiana é muitas vezes descrita como uma mulata sensual que parece uma muriçoca, uma cobra que cheira baunilha. Então é uma coisa que veicula, essas figuras degeneradas, como eles descrevem, aos animais, assim. Então tem uma animalização que muitas vezes chega a beirar a zoomorfização.